Boa noite aos internautas, aos colegas médicos e demais servidores públicos que estão acompanhando o programa de entrevista da TV Cine Médico. Hoje nós trazemos para ser nosso entrevistado o Dr. Renato Rainha, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Renato Rainha é bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Políticas e em Direito Processual. Também foi delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal e também foi deputado distrital por 2 legislaturas. Não é isso, presidente? Exatamente, doutor Gutenberg. É um prazer muito grande estar aqui na TV Cine Médico falando contigo e com todas as pessoas que assistem o programa. Agradecemos você ter disponibilizado o seu tempo, ter saído da sua agenda para participar do nosso programa. Prazer imenso. Presidente, o senhor tem implantado algumas medidas e uma delas é a visita às unidades de saúde. Nas suas recentes visitas aos hospitais, notadamente da Regional da Ceilândia e da Asa Norte, o foco foi a classificação de risco. Quais são os aspectos da assistência aos pacientes observados nessas vistorias? Muito nos preocupou a questão da classificação de risco, doutor Gutenberg. Por quê? Nós notamos que, por exemplo, o hospital de base, ele tem feito uma classificação dos pacientes segundo o protocolo Manchester, bem satisfatório. Cerca de 80% a 90% dos pacientes que chegam estão sendo classificados. Ocorre que hospitais como, por exemplo, da Asa Norte, foi classificado apenas 9% em janeiro e 5% em fevereiro. Nos hospitais da Ceilândia, do Gama, de Taguatinga, a classificação está muito baixa. Isso nos preocupa muito porque o senhor sabe muito melhor do que eu e os médicos que nos assistem sabem muito melhor do que todos, que se um paciente chegar com uma saúde grave no hospital e ele não tiver um atendimento imediato, certamente ele vai evoluir para o agravamento da saúde ou até para uma morte, o que nós queremos evitar, né? Daí a importância da classificação, exatamente para classificar os mais graves para ter o atendimento imediato. A crítica que nós fazemos à classificação de risco, à classificação de Manchester, é que não há a janela para o paciente que não tem o atendimento no centro de saúde, na periferia. Ele termina indo ao ponto-socorro, passa horas e horas para ser atendido, às vezes não consegue e fica no limbo, não tem para onde ir. Então a classificação é uma metodologia importante, mas ela peca porque o paciente, o cidadão, não tem outra alternativa que não seja o pronto-socorro. A deficiência da gestão passada e atual não dá alternativa ao cidadão que não seja procurar o pronto-socorro. E aí compromete a classificação de risco. Com certeza. E nós vimos também, doutor Gutenberg, que em vários hospitais não existe o profissional qualificado para poder fazer essa classificação do risco. Em muitos nós não tínhamos enfermeiros para atender o paciente e fazer a classificação. Aquele aparelho que a Secretaria de Saúde tinha até um tempo atrás, até o ano passado, que auxiliava na classificação, o contrato se encerrou e não foi feita uma nova licitação. Então não tem também um aparelho para ajudar os profissionais. Até da qualificação de quem faz a classificação, nós temos deficiência. A carência de profissionais e as escalas incompletas estão sendo auditadas. Nós temos um déficit enorme de profissionais, não só médico, também auxiliar de enfermagem, dentista, odontólogo, farmacêutico. Aliás, o recurso humano da Secretaria está deficiente, né? Mas nós temos um déficit enorme de médicos. As escalas estão incompletas não por ausência do médico, mas por déficit de profissionais. Essas escalas estão sendo auditadas? Estão sim, doutor Gutenberg. Além da questão da classificação, nós estamos fazendo auditoria das escalas, nós estamos checando a quantidade de profissionais existentes no local, a quantidade dos profissionais necessários, isso vai estar tudo constante no relatório final de auditoria. É importante, e é o que nós vemos denunciando, você tem um número de profissionais que deveriam ser ideais, a emergência da clínica médica da Ceilândia, o senhor esteve. Tem que ter no mínimo 5 clínicos de plantão. O senhor deve ter encontrado 2. 3, ou talvez até 1, e dependendo do dia o senhor vai lá e não encontra nenhum. Com certeza, foi exatamente o que a gente encontrou e a gente pôde notar, assim, uma quantidade imensa de pacientes com poucos profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, para atender aquela demanda imensa da população ali na Ceilândia. O Tribunal de Contas sediou o lançamento da Auditoria Nacional para avaliar a saúde pública do país. Em que pé anda esse diagnóstico? Nesse momento nós estamos elaborando a parte final do questionário que vai ser encaminhado para
todas as unidades de saúde, tanto para a governança como para a gestão, porque a partir do momento em que houver a resposta desses questionários, aí nós vamos fechar com as informações que a gente tem essa auditoria. Essa auditoria foi muito importante, doutor Gutenberg, porque foi uma decisão dos tribunais de contas do Brasil inteiro, juntamente com o Instituto Rui Barbosa e a Associação de Tribunais de Contas, a Tricom, também associado ao TCU, de se fazer um diagnóstico da saúde no Brasil inteiro. Os tribunais entenderam que a saúde é prioridade, tem que ser tratada com prioridade, e nós queremos identificar as falhas exatamente para contribuir para que a saúde realmente resgate a sua qualidade. Então, nós primeiramente trabalhamos com o pessoal da governança e da gestão aqui do DF no momento de oferecimento inicial do questionário, e agora nós estamos trabalhando, depois das sugestões que nós recebemos, para fechar esse questionário, para dirigir bem a nossa auditoria. Perfeito. O Tribunal de Contas tem a Lei de Responsabilidade Fiscal como um dos principais parâmetros para avaliar a gestão pública. O senhor vê a necessidade de uma lei de responsabilidade sanitária? Olha, eu entendo que esses marcos legais, esses marcos regulatórios para atividades importantes, como atividade de saúde, atividade sanitária, eles são sempre bem-vindos, que é através dessas leis de responsabilidade que faz com que a pessoa tenha uma aplicação mínima de recursos, que vai saber de que forma que ela tem que fazer o planejamento, que vai ter algumas obrigações ali expressas em lei que tem que ser atendida pelos gestores e pela governança. Eu entendo que essas leis que definem marcos regulatórios em atividades essenciais são sempre bem-vindas. O senhor tem acompanhado as questões que envolvem a aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal? Qual é a sua avaliação sobre a gestão do regime próprio da Previdência Social do DF? O IPREV, recentemente o governo usou R$ 1.200.000 desse dinheiro para pagar as aposentadorias. Isso não compromete o futuro das gerações futuras e dos servidores que não se aposentaram ainda? Com certeza, eu vejo isso com muita preocupação. Eu me lembro quando foi discutido na Câmara Legislativa essa questão, alguns deputados me ligaram e eu expressei a minha preocupação em retirar dinheiro do IPREV para fazer pagamentos outros que não sejam aposentadoria e pensão. Até porque esse dinheiro vai fazer falta lá na frente. E veja bem, você sacar um dinheiro que está no IPREV, que está na conta do IPREV, do fundo, que tem destinação específica, e dar imóvel em troca, e dar imóvel como garantia, esse imóvel não tem liquidez. E se o IPREV precisar desses recursos? Esse imóvel, será que ele foi avaliado no preço de mercado? Se o IPREV precisar vender esse imóvel, ele vai conseguir colocar para dentro do fundo exatamente o valor que ele foi avaliado? Isso tudo tem que ser muito bem verificado, acompanhado, e o tribunal vai acompanhar isto, porque retirar dinheiro do fundo previdenciário para outras despesas que não sejam aposentadorias nem pensões é algo extremamente perigoso e que coloca em risco o pagamento futuro de aposentadorias e pensões. Esses patrimônios que foram dados, esses terrenos, esses apartamentos, eles precisam de manutenção. Então, na realidade, você está tirando dinheiro do IPREV para bancar a manutenção de um patrimônio que, na realidade, está aplicado e rendendo, né? E o exemplo disso, e que faz parte, inclusive, do tombamento da cidade, é o clube de golfe, o terreno do clube de golfe. Já tem destino, não pode ser mudada a destinação daquele terreno. E foi dado como pagamento desse empréstimo. O senhor sabe que aquele terreno está no projeto urbanístico do Lúcio Costa como um terreno para clube de golfe, porque quando Brasília foi criada, as embaixadas para mudar para Brasília, do Rio para Brasília, exigiam que tivesse um clube de golfe aqui. E aquilo está no projeto urbanístico. A finalidade daquele terreno é clube de golfe. Agora, muito me preocupa. O IPREV está condenado a administrar um clube de golfe com todo seu custo? Vai fazer o que com o clube de golfe? Agora, muito me preocupa, doutor Gutenberg. Eu estou extremamente preocupado com a retirada de dinheiro de fundo previdenciário para pagar outras despesas que não seja nem aposentadoria, nem pensão. Essa talvez seja, tirando as PLs que tramitam na Câmara Federal, como a 257, PLP, e a 3127, que trata do teto remuneratório, é a prioridade do Sindicato dos Médicos, é a gestão do IPREV. É a nossa principal preocupação hoje, é o futuro dos nossos servidores. É a aposentadoria, é a manutenção da família do servidor público de Brasília. Todos nós vamos aposentar um dia, se Deus quiser, e os que estão aposentados aí também não podem correr o risco de ficar sem receber a sua aposentadoria.
Em março, o Tribunal de Contas pediu justificativas referentes às despesas realizadas sem cobertura contratual pela Secretaria de Saúde. Em que ponto essa prática está em desacordo com o estado de emergência na saúde decretada e reiterada pelo governador? Olha, muito me preocupa há muitos anos a prática de se contratar, seja serviço, seja medicamento, seja obras sem cobertura contratual. Porque, assim, quando você não tem um contrato, é porque você não fez uma licitação. Se você não fez uma licitação, você já está colocando em risco e em dúvida se houve uma ampla competitividade ou se houve uma burla à questão da competitividade. A segunda questão é que se você não tiver o contrato, você não tem como fiscalizar, porque é o contrato que vai dar as balizas de como aquele serviço deve ser prestado e como aquele produto tem que ser entregue, a qualidade do produto, a qualidade da obra. Se eu não tenho um contrato, o que eu vou fiscalizar? Qual é a quantidade que eu vou fiscalizar? Qual é a qualidade? Então, a falta de contrato é uma porta imensa aberta à corrupção, e isso o tribunal combate veementemente e vem combatendo de muito tempo para cá, inclusive foi fundamento já de rejeição de contas de governadores anteriormente. Além desses aspectos, isso demonstra uma deficiência enorme na gestão. Nós que somos especialistas em administração hospitalar, trabalhamos com uma coisa chamada estoque preventivo. Quando se chega no estoque preventivo, é exatamente para você disparar os processos licitatórios. Exatamente. Então não se está usando um instrumento básico da gestão da administração hospitalar, que são os estoques preventivos. Se o senhor não tem um contrato, é porque o senhor não planejou a tempo de fazer uma licitação e falhou aí, o que é isso? É ineficiência. Ineficiência. É como a gente vem repetindo, é falta de gestão. A auditoria do Tribunal de Contas também tem apontado falha nas manutenções das unidades de saúde. Essa é uma questão atrelada à escassez de recursos ou à ineficiência da gestão? Olha, eu digo que as falhas que nós encontramos na área de saúde, ela tem sido muito mais responsabilidade da ineficiência de gestão do que da falta de recursos. E isso ficou devidamente demonstrado em várias auditorias que nós fizemos, como por exemplo auditorias de UTI, em que a gente viu desperdiçado do ano de 2013, de janeiro a setembro de 2013, quase 10 mil dias leitos de UTI com pacientes que tinham alta médica e não tinham alta hospitalar. Ficaram ocupando vagas de pacientes que procuraram UTI e não encontraram e em razão disso, muitos perderam a vida. Entre outros fatores, a gente tem visto em todas as auditorias que nós estamos fazendo, falha de gestão. Eu não vi uma auditoria ainda que me apontasse que o que faltou foi recurso. Embora a gente saiba que recurso na área de saúde sempre é muito bem-vindo, mas o problema maior na área de saúde distrital não é falta de recurso, é falta de gestão na minha avaliação. Na realidade, o que o senhor está colocando aqui é que o Tribunal de Contas constatou que o que o Sindicato dos Médicos vem denunciando, que é o aumento assustador do número de óbitos evitáveis. Exatamente. Por quê? Por falta de gestão, por falta de eficiência administrativa. A decisão do Tribunal de Contas de 2013 estabeleceu que a contratação de pessoal por organizações sociais, OS, na gestão de serviços públicos, deve ser contabilizados para fins de cumprimento do limite estabelecido para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa pergunta nós fazemos porque o governo atual tenta tirar o gasto com OS do cômputo da Lei de Responsabilidade Fiscal e o entendimento do tribunal é diferente. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? É isso mesmo que o senhor falou. O entendimento do tribunal é que toda a atividade que representar atividade fim de saúde, que for pagamento de pessoal em atividade fim da saúde, seja ela servidor público, seja ela empregados de OS, tem que ser contado para gasto de pessoal. É contado como se servidor público fosse. O médico da OS, quando se paga o salário do médico da OS, esse valor que o Estado gasta com o pagamento do salário do médico da OS é computado como se o médico fosse um médico público. O tribunal já tomou essa decisão, já debateu essa matéria muito e essa questão já está pacificada na Corte. Qual a sua opinião sobre a substituição do Estado na gestão de serviços públicos por organizações sociais, OCIPs eu até já tive essa oportunidade de debater essa matéria no tribunal quando houve aquela questão do Hospital de Santa Maria por uma OS. E eu me posicionei contra. Eu entendo que saúde é
pública, é do Estado. Ela deve ser oferecida para a população como uma saúde pública. O Estado não pode abrir mão disso, porque saúde é essencial, ele é fundamental. O Estado pode abrir mão de estádio de futebol, pode abrir mão de autódromo, de outras atividades não essenciais à população. Agora, saúde, educação e segurança, o Estado tem que chamar a si a titularidade desse serviço, até porque, doutor Gutenberg, a Constituição estabeleceu assim, saúde é titularidade do Estado, está previsto na nossa Carta Magna. Como o senhor tem visto isso? Isso lhe preocupa? Com essa proposta do governo atual querendo terceirizar, querendo insistentemente trazer as OS para o Distrito Federal? Me preocupa muito qualquer tentativa de terceirizar uma área essencial como é a questão da saúde. Isso me preocupa muito. Acho que o tribunal vai debater muito essa matéria se ela realmente acontecer, se for levada até o tribunal. Volto a dizer, em momento anterior, o tribunal se posicionou por algumas vozes contrárias à questão dessas organizações sociais meu entendimento pessoal é esse, é que saúde ela é pública. Se o sujeito quiser montar um hospital, ele vai e monta o hospital, mas como uma atividade privada dele, sem que o Estado passe qualquer dinheiro. O senhor, como médico, ou qualquer médico do Distrito Federal, pode montar uma clínica, pode montar um hospital e atender bem a população. Não tem problema nenhum. Agora, quando se fala de saúde pública, o titular tem que ser o Estado e, na minha avaliação, ele tem que prestar diretamente. A não ser se ele comprovar motivadamente, fundamentadamente, que ele não tem condição de prestar aquele serviço à população. O que me parece que não é a situação do Distrito Federal, porque nós estamos vendo recursos... O Estado não tem condições de prestar. Outra coisa é o Estado se omitir. Exatamente. Que é o que está acontecendo. E é isso que eu estou concluindo aqui. Ele tem um recurso e ele tem condição de bem planejar e bem executar. Na minha avaliação, o Distrito Federal tem condição de prestar uma saúde pública com qualidade à população. Presidente, nós estamos chegando ao final desse bloco e gostaria de, antes de passar para as considerações finais, que o senhor fizesse uma reflexão sobre o momento político que o Distrito Federal está passando. O Distrito Federal passa um momento político muito difícil, como o Brasil como um todo passa um momento político muito difícil. O atual governo recebeu o Estado em condições orçamentárias e financeiras muito difíceis. O Brasil passa por uma crise, o Distrito Federal também passa por uma crise. Nós não estamos tendo aqui geração de empregos, nós não estamos tendo aqui desenvolvimento econômico. Então, a preocupação que nós temos é com a arrecadação do Distrito Federal. Se o Distrito Federal não arrecada, ele não oferece serviços públicos de qualidade, ele não investe. Então, a gente tem toda essa preocupação em que realmente possa haver um desenvolvimento econômico e possa ter ações políticas e políticas públicas de qualidade à população. O tribunal vai acompanhar e está acompanhando isso, doutor Gutenberg. A gente tem oferecido não apenas críticas, não apenas apontado os erros, as deficiências, mas, sobretudo, o caminho para tentar se fazer com que a população volte a ter qualidade de vida aqui em Brasília. Presidente, antes de encerrar a nossa entrevista, o senhor acha que Brasília tem condições de receber jogos das Olimpíadas no momento de dificuldade financeira que estamos passando? Se o Estado não investir nenhum recurso nisso, eu acredito que sim. A questão maior é o Estado investir alguma coisa nessa dificuldade que nós estamos tendo. As pessoas morrendo nas filas dos hospitais, o teto das escolas caindo na cabeça dos meninos, todo mundo inseguro no Distrito Federal, e nós vamos pegar recursos públicos para investir em Olimpíada, me parece que não é o melhor caminho. Se quiser fazer jogos aqui, na minha avaliação e avaliação pessoal, sem que se gaste nada, nenhum recurso público, aí tudo bem, mas investir recurso público nisso me parece ser temerário, não parece ser a melhor decisão. Bem, deixo no ar para os internautas essa reflexão que foi colocada pelo nosso presidente. E passo agora para as suas considerações finais. Bom, doutor Gutenberg, eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui na TV Sindimédico, falando com o senhor, falando com todas as pessoas que assistem o programa, principalmente os médicos do Distrito Federal, e que nós todos temos que reconhecer que são profissionais da maior qualidade. E a gente espera que em breve, com a ajuda de todos, com o empenho do Sindicato dos Médicos, que tem sido sempre um baluarte, um lutador para buscar a qualidade da saúde pública, a gente resgate a saúde para a nossa população. Nossa população precisa, merece e necessita de uma saúde de qualidade. Perfeito, muito obrigado por ter participado do nosso programa e chegamos ao final da nossa entrevista.